A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero, juntamente com os irmãos, meditar aqui um pouquinho aqui na palavra de Deus. E eu quero aproveitar esta oportunidade para nós darmos continuidade naquilo que falamos sexta-feira próxima passada. É o capítulo 6 do livro dos Juízes, um assunto bem conhecido dos irmãos. Trata-se daquele moço, Gideão. E os irmãos, só para lembra que falamos aqui a respeito de Gideão ter tido, Deus se encontrou com ele, aquele homem moço desanimado, e Deus o restabeleceu, fez promessa a ele e deu ordens a Gideão. Gideão obedeceu e nós vemos que ele realizou uma obra magnífica dentro da sua própria casa, dentro da propriedade de seu pai, e ele pôde eliminar aquele mal, aquele inimigo que estava dentro da sua própria casa, que era aquele centro de idolatria onde estava o Baal. E eu comentei com os irmãos de que Gideão fez tudo isso simplesmente pela obediência à palavra de Deus. E agora nós vamos ver Gideão fazendo coisas extraordinárias, coisas impossíveis, coisas sobrenatural, porque agora, além da sua obediência à palavra de Deus, nós vamos ver que ele foi revestido do Espírito Santo de Deus. E aqui no capítulo 6, versículo de número 33 ao 35, está assim escrito: E todos os midianitas e amalequitas e os amonitas se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Gisel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após dele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após dele. Também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. Aleluia. Nós vemos aqui nesta leitura que este moço, temente a Deus e obediente à palavra de Deus, e diante daquilo que Deus falou com ele, que haveria dele fazer, que seria libertar o seu povo das mãos desses inimigos aqui, que acabamos de citar o nome, mas Gideão não podia agora fazer somente com a obediência como ser humano, e Deus havia prometido que eu serei contigo, não é? E então agora nós vemos que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, revestiu a Gideão. Revestir, o que quer dizer isso? É que todos nós, irmãos, tememos a Deus, mas todos nós, para fazermos algo que extrapola as condições físicas ou humanas, nós precisamos de um revestimento. Assim
como a gente está com esta camisa, estou aqui com esta camisa, mas coloquei um paletó por cima. Assim é o crente, ele está vestido do temor a Deus, da obediência à palavra. Mas Deus quer, deseja, e nós precisamos ser revestido do Espírito Santo de Deus. E foi isso que Jesus falou para os seus discípulos, conforme foi pregado aqui quarta-feira passada, que era para eles ficar em Jerusalém, que até do alto viesse e eles fossem revestidos do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ver aqui que mudou a situação, a posição de Gideão. Nós vemos aqui que quando o Espírito de Deus se ajuntou a Gideão, o que ele fez? Ele tocou a buzina. O que é isso? Ele é como no exército, quando tem o toque para que as pessoas se levantem, se ajuntem e se preparem para a batalha. Então, ele fez isso. Tocou ali a buzina para chamar a atenção do povo, para que eles viessem, para que pudessem se organizar para aquele trabalho tão importante que eles haveriam de fazer. Agora, o que nós vemos aqui de interessante, uma das coisas interessantes, é que ele mandou, ele tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após dele, os primeiros. Quem são essas pessoas? Eram aquelas mesmas pessoas que brigaram com ele e queriam até matar ele quando ele derrubou os altares do Baal. Conforme nós meditamos a semana passada, aqui no versículo 29 e 30, aqueles homens queriam matar o Gideão, porque ele havia destruído aquela idolatria que estava ali, onde eles moravam. E agora, diante daquele toque, nós vemos que eles foram os primeiros a vir para se juntar a Gideão, aquele Gideão que eles queriam matar. Agora eles vieram para ajudar o Gideão. Isso nos mostra, meus irmãos, que por isso que o Evangelho ele é glorioso. A pregação da palavra de Deus é algo sobrenatural. É coisa que só Deus pode fazer. E por falar nisso, domingo agora é a escola bíblica dominical que nós vamos abordar esse assunto a respeito da evangelização, quer dizer, da pregação do Evangelho. E isso é importante porque nós sabemos assim, o mesmo Espírito que inspira o pregador ou o ensinador da palavra, o evangelista, o mesmo Espírito que inspira ele e lhe dá a palavra, é esse mesmo Espírito que conduz a palavra até o ouvido daquela pessoa que está ouvindo, e este mesmo Espírito faz com que esta palavra desça ao seu coração, e este mesmo Espírito convence a pessoa a respeito do seu estado de miséria, de pecado, e esse mesmo Espírito, através desta palavra, mostra para a pessoa que o caminho para que ele possa sair da situação de pecado é receber Jesus como Salvador. Então nós vemos que tudo é Deus quem faz, nós apenas ocupamos um lugar, mas é Deus quem faz, é Deus quem inspira, é Deus quem convence, é Deus quem salva. Glória a Jesus. Tudo é Deus. E nós vemos então aqui que Gideão fez isso. Aquele Gideão medroso agora tocava a buzina lá no alto, ali no lugar onde todos podiam ouvir. E ele agora envia também mensageiros para outras tribos, como Manassés,
Manassés tinha uma parte do lado direito do Jordão, onde estavam os inimigos, e tinha uma outra parte do lado mesmo de cá, na terra que Deus deu a eles. E então avisou o Manassés, a tribo de Manassés, também a tribo de Aser, de Zebulon, Naftali, e diz que estas tribos, estas pessoas, estes judeus compatriotas de Gideão, saíram ao seu encontro. E Gideão, eu creio que ele ficou confiante, porque traz assim uma sensação de bem-estar para nós quando nós estamos realizando alguma coisa e vemos que aquilo está trazendo sucesso, efeito, alguma coisa que está acontecendo de bom. Então eu creio que Gideão se sentiu bem, e ele sabia que aquilo estava acontecendo porque o Senhor tinha prometido que era ele que ia livrar Israel da mão desses inimigos. Então ele fez, irmãos, um pedido a Deus, e ele disse: Senhor, verso 36, se hás de livrar a Israel por minha mão, como tem dito, eu vou fazer aqui uma coisa. Eu vou colocar um punhado de lã lá no quintal, lá longe, lá na eira, não é? E para que o Senhor me mostre que realmente o Senhor está comigo. Então vamos fazer o seguinte: se aquele punhado de lã amanhã cedo estiver molhado, mas em volta dele, na terra toda, estiver seca, é porque o Senhor está comigo. Eu creio que ele nem dormiu direito aquela noite. No outro dia ele foi lá, quando ele pegou aquele punhado de lã, diz a Bíblia que ele estava toda molhada e o chão estava tudo seco, e ele espremeu aquilo e encheu uma taça de água de orvalho. Aí ele fez que nem Abraão. Abraão, quando foi interceder por Sodoma e Gomorra, ele falou: ah, Senhor, o Senhor vai destruir toda aquela cidade lá, e se tiver 50 justos lá, Senhor, o Senhor vai matar todos os justos junto com os ímpios? Longe de ti, Senhor, de fazer um negócio desse e tal. Aí o Senhor falou: não, se tiver 50 lá, eu não vou destruir. Ah, Senhor, mas eu vou me atrever a falar com o Senhor, mas e se tiver 40? Se tiver 40, eu não destruo. Mas, Senhor, e se tiver 30? E assim foi. E se tiver 20? Senhor, e se tiver 10? Até 10, não vou falar mais, né? Se tiver 10, o Senhor falou: não, se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir por amor a esses 10 justos. Mas não tinha, só tinha mesmo o Jó, que não era lá muito justo, mas ele é declarado como justo lá no livro dos Hebreus, não é? E só as duas filhas, porque até a mulher dele, coitada, pereceu, porque não obedeceu a palavra de Deus. Mas o Abraão, ele intercedeu, e ele se atreveu a falar a Deus várias vezes. E Deus quer que você fale com Deus muitas vezes. Pode falar com Deus quantas vezes você quiser, que Deus sabe perfeitamente do seu medo, da sua dúvida, e Ele quer confirmar a certeza de que Ele realmente está contigo. E assim então Gideão fez: Senhor, essa noite deu certo, mas e amanhã, né? Vamos fazer outra vez? Vamos fazer o seguinte, só que agora a gente vai inverter. Eu vou pôr o algodão lá, a lã,
um punhado lá de lã lá fora. Mas é o seguinte, agora dessa vez o senhor faça o seguinte: o senhor molha de orvalho toda a terra, mas a lã o senhor deixa ela sequinha. E assim ele fez. E no outro dia ele levantou e foi até lá, e a terra toda, como diz aqui o verso 40, a terra toda estava molhada, mas aquele punhado de lã estava seco. Louvado seja Deus. E então ele adquiriu confiança de que realmente o Senhor estava com ele. É muito importante isso, irmãos, nós sabermos, termos convicção de que o Senhor está conosco. E o Senhor está com a gente, não é aquele negócio que está dando tudo certo, está correndo tudo bem, não é isso não. O Senhor está conosco é algo que pode estar acontecendo muita coisa ruim com a gente, mas o Senhor estando conosco, nós vamos ser vitoriosos, isso é certo. Então, o Gideão se levantou na madrugada, e o povo também que estava junto com ele, e se acamparam lá nesse lugar aqui que se chama a Fonte de Arode. Quer dizer, os inimigos estavam do outro lado, e eles acamparam, era já um pouco distante, e havia muitos soldados inimigos. Diz aí a Bíblia que havia 135 mil soldados inimigos de Israel. E o Gideão conseguiu reunir 32 mil. Dava 4 por 1, até mais de 4 um pouquinho. Dava 4,27 por aí, não é? Para cada soldado judeu, israelita. Mas, enfim, Deus está conosco, então vamos. Mas de repente Deus fala assim para o Gideão: sabe, Gideão, tem um negócio, esse pessoal que está com você é muita gente para esse negócio que vocês vão fazer, é muita gente para pouco trabalho. A vez Gideão pensou assim: mas Senhor, muito como se eles dão mais de 4 vezes mais do que nós, não é? Mas o Senhor diz: não, é muita gente. E sendo muita gente, aí vocês vão se gloriar dizendo, falou assim: não, nós ganhamos porque nós somos bom de guerra, né? Porque nós somos valentes, porque e tal, e vão se gloriar. E então é muita gente. Então vocês façam o seguinte, diz aqui o verso 3: vai aí no meio do povo e fala assim para eles, apregoa lá, fala bem alto para o pessoal, diz assim: quem for medroso, volte e apressadamente se vá lá para as montanhas de Gileade e fica por lá, né? E diz aqui a Bíblia, no capítulo 3, o versículo 3 do capítulo 7, diz assim que voltaram do povo 22 mil. O que Deus falou para Gideão falar foi um dos mandamentos da lei da guerra. Lá no capítulo 20 de Deuteronômio, lá no versículo 8, Deus tinha dado esse ensinamento para Moisés, para que as pessoas medrosas e até covardes, que não era para levar eles na guerra. Por quê? Porque uma pessoa medrosa, covarde ou desanimada, além dele não ajudar, ele desanima os outros.
Uma pessoa medrosa, às vezes está no meio de 5 ou 6 que estão animados, oh, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, e Deus vai ser conosco. O desanimado fala, eu acho que esse negócio não vai dar certo não, porque vocês pensam bem, olha, isso aí é muito difícil, esse negócio não é mais assim não, e tal. Então ele vai, além de ele não ajudar, ele vai desanimar ali uma meia dúzia. Então é por isso, é melhor não ter eles junto com a gente, do que eles ali podem atrapalhar, não é? Então, quando o Gideão falou isso, 22 mil medrosos, saíram fora. E o Gideão, eu creio que ele ficou meio assim, bom, tem aí agora 10 mil pessoas, bom, Deus está com a gente vai lutar assim mesmo. Aí Deus olha outra vez, fala, sabe, Gideão, que eu estou achando muita gente ainda, tem muita gente. Eu creio que Gideão até assustou um pouco. Tem muita gente. Vamos fazer o seguinte, eu quero provar esse povo aí. Faz o seguinte, faz ele descer, faz esse pessoal que ficou, esses 10 mil, descer lá nas águas. E eu vou dizer para você quem é que você vai levar. Você vai separar todo aquele que eu mandar, você separa. Esse que eu separar vai, e aquele que eu não separar não vai. Então tá bom. E Gideão então fez o povo descer as águas. E diz aqui a Bíblia que aqueles 10 mil homens desceram ali nas águas. E Deus falou assim: aqueles que lamberam as águas com sua língua, como as lambe o cão, esse você separa. E aqueles que se ajoelhar na água e tal, esses não vai com você não, você põe ele de lado. O que isso significa? É que com certeza naquele ardor do dia estava calor. E o povo devia estar com sede. Então desceu aquela multidão de soldados até na beira do rio. E tem aqueles que foram chegando lá perto do rio, já tiraram a couraça, pegaram a espada e jogou tudo de lado e se jogou na água lá e foi lavar o rosto e aquele negócio, refrescar a cabeça e beber água e os inimigos estavam lá, irmão. Mas teve 300 deles que estavam atentos. Eles desceram as águas, mas quando chegaram lá nas águas, eles não se livraram das armas, não se livraram daquelas couraças, daqueles negócios que eles tinham, e simplesmente eles faziam assim, e bebiam água, mas estavam atentos. Assim como o cão faz, né? Eles faziam assim com a mão, traziam um pouquinho de água na boca, mas estavam atentos, prestando atenção naquilo que estava acontecendo. E a quantidade de pessoas que se comportou desta maneira foram 300 pessoas. Aleluia. O interessante, irmãos, é que o que isso significa para nós crentes em Cristo Jesus? O apóstolo São Paulo, quando ele escreveu a sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 11 a seguir, ele diz assim: revesti-vos de algumas armaduras de Deus. Aí de todas as armaduras de Deus, não é de algumas, é de todas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que é astuta cilada? Cilada é aquilo que acontece quando você não está esperando, mas você está revestido de todas as armaduras de Deus. Porque o diabo, com a sua astúcia, ele procura fazer com que alguém que serve a Deus caia no seu laço, no seu engano. Mas se tivermos devidamente revestido de todas as armaduras de Deus, não tem perigo. E ele diz assim, porque, sabe, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não era o caso do Gideão, que ia lutar com gente, não é? Mas nós temos que lutar contra os principados, contra os príncipes do diabo, contra as potestades, os poderes, os príncipes das trevas deste século, quer dizer, deste tempo presente aqui na face da terra, contra as hostes espirituais da maldade que agem nos lugares celestiais. Eles estão por aí. Por isso que Pedro avisou que o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, procurando alguém que possa tragar, matar. E Paulo continua dizendo, no verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. E depois de resistir, de fazer tudo, continuar firme. Aleluia. Continuar firme. Às vezes as pessoas fazem alguma coisa e tal, mas sai do outro lado lá quase morto, não quer mais saber. Não é? Não é assim, é para continuar firme. Glória a Jesus. Como isso? Então ele diz: estai pois firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. A expressão dos judeus, do povo oriental, esse negócio fala muito de cingir os lombos. Pode ver que Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, ele cingiu, não é? Com uma toalha os lombos. Para quê? Para que não se atrapalhe ao realizar aquilo que vai ser feito, o trabalho que a gente vai fazer. E aqui está falando que não é cingir lombo com toalha, mas é com a verdade. Porque aquele que não tem a verdade em si, ele não consegue fazer nada, porque ele se atrapalha. E esta é uma das armaduras de Deus na qual nós devemos estar cingidos, com a verdade. Por isso que Jesus, ele, na sua oração sacerdotal, lá no capítulo 17 do Evangelho de São João, versículo 17 também, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então devemos estar cingidos com a verdade, que é a palavra de Deus. E ele continua dizendo: e vestida a couraça da justiça. A couraça, aquilo que os soldados vestiam, que protege o peito, onde está o coração, e as costas, onde está o pulmão, os órgãos vitais do corpo. A couraça é algo que protege os órgãos vitais do corpo. São então a couraça da justiça.
E nós estamos revestidos com a couraça da justiça, que é com aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Estamos envoltos, ela está envolta, essa obra está em volta de cada um de nós, e nada pode ferir em nós, nada de vital na nossa vida. Então precisamos estar com todas as armaduras de Deus. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Nós vivemos uma época que existe muito pregador do Evangelho. Os irmãos já prestaram atenção como tem tanto Evangelho? Mas nós precisamos estar calçados com o Evangelho da paz. Não é o evangelho da confusão, o evangelho da separação, o evangelho da contenda, o evangelho de tantas coisas aí. Não, é o evangelho da paz. É aquele que nos justifica, que nos promete a salvação, e mediante a nossa fé neste evangelho, que é uma boa notícia para a nossa salvação, então diz Paulo aos Romanos no capítulo 5, que agora nós temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus. Quer dizer, o evangelho da paz nos faz ter paz com Deus. Então, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quando se fala de calçados, os irmãos sabem que é pelos pés que se adquire a maior parte de enfermidade, principalmente das crianças. Pisa nos lugares inadequados. Agora nós vivemos pelo menos a nossa região é uma região muito limpa, são muito raros os lugares onde se pode contaminar, mas existem muitos lugares que não são assim. Então as pessoas devem andar calçado, porque é através do contato dos pés descalços é que a pessoa fica doente. E tem muita gente que fica doente porque não está calçado no Evangelho, está calçado com outras coisas. Às vezes até no Evangelho, mas precisa calçar no Evangelho, porque aí você está seguro, não vai adquirir nenhuma enfermidade, não vai dar amarelão, viu? A pessoa vai estar sempre forte, aleluia, porque está calçado no Evangelho da preparação da paz, não é? E quero apressar um pouquinho aqui, diz assim também: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O escudo, quando tem essas greves, esses negócios, essas manifestações, os soldados usam aqueles escudos, né? Eles ficam ali de trás, porque o pessoal taca tijolo, taca garrafa e não sei o que. Então eles têm aquele negócio ali para se proteger. E o escudo, aqui está falando de escudo da fé, porque antigamente não tinha esses escudos como tem hoje. Eram escudos menores, feitos de bronze, etc. Mas a pessoa vestia ele no braço para defender-se daquilo que porventura pudesse vir a atingir a ele. Porque naquele tempo havia um costume, porque não havia metralhadora, nem fuzil, nem canhão, nada dessas coisas. Era flechas, espadas, lanças, essas coisas. Então o que eles faziam? Então o exército estava lá adiante e o outro estava do lado de cá. Então eles botavam umas ervas venenosas para ferver dentro de uma vasilha, e aquele veneno ficava ali fervendo. E eles colocavam aquelas flechinhas, com aquele dardozinho de bronze no fogo.
E aquilo ficava vermelho de quente, vermelhava. Aí ele pegava, colocava aquele negócio dentro do veneno. E depois, tacava. Ele não marcava assim especificamente para atingir alguém. Não, ele jogava lá no meio do exército inimigo. Então aquele dardo cortava o ar e caía no meio do exército. Se tivesse alguém lá que não tivesse o escudo, a couraça e o capacete, ele ia ser ferido. Às vezes batia no braço, às vezes batia assim em alguma parte do pescoço, qualquer coisa, e não era assim uma flecha que iria matar ele ali na hora, mas fazia um ferimento, fazia um cortezinho, e na hora não foi nada. E ele continuava. Daí a pouco começa a dar febre, e daí a pouco ele começa a passar mal, e quando chega de tarde ele morre, porque ele estava envenenado. E assim, irmãos, o diabo faz. De vez em quando ele lança alguma coisa no meio do povo de Deus. Às vezes ele não lança para ferir você, mas ele lança para fazer alguma coisa em alguém que não está bem equipado com as armaduras de Deus. E a gente então tem que estar vigilante, porque o diabo é astuto, como eu li aqui antes. Então por isso que de vez em quando alguma pessoa, às vezes a gente que fica lá mexendo lá na internet, a gente vê tanta gente falando, porque não sei quem lá falou isso, porque não sei quem falou aquilo, porque Deus vai me dar vitória e você vai ter que aplaudir de pé, porque e tal. Irmãos, que negócio é esse? Quem quiser falar, pode falar o que quiser. Pode xingar, pode vetar, pode fazer o que quiser, porque nós estamos debaixo das armaduras de Deus. Isso não vai nos ferir, não vai nos machucar, porque Deus está conosco. Agora uma preocupação, porque alguém falou isso, porque não sei o quê, porque e tal, e vem, é uma briga tremenda. Fica até nervoso também de ver aquele negócio. Então, aleluia. Então, irmãos, é falta do revestimento, né, das armaduras de Deus. E diz aqui a Bíblia, para terminar esse assunto aqui: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação é que vai proteger a sua cabeça. O pessoal que anda de moto e bota o capacete, tem aquele negócio para proteger o olho, então protege o ouvido, os olhos, a cabeça como um todo. Isso é uma maravilha. O crente que está com o capacete da salvação, os ouvidos dele estão protegidos. É aquilo, pode falar o que quiser. Aleluia. A gente, aquilo que for bom, a gente só escuta e joga para lá. Não, aquilo que for bom a gente escuta e guarda, não é? Aquilo que é ruim, a gente escuta, mas larga para lá, não é? Os olhos, tem muita coisa ruim que a gente vê na rua aí, em todos os lugares. E a gente vê porque, graças a Deus, a gente não é cego, mas só que a gente vê e deixa para lá. Aleluia. Não ficar perdendo o seu tempo e a sua presença de Deus na sua vida com muitas coisas que a gente vê por aí. E diz aqui ainda para terminar esse assunto, diz aqui: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso que é um perigo, irmãos. Tem muita gente que sai bradando a espada para todo lado, mas não tem nenhuma armadura de defesa. A gente pode ver que são 6 armaduras
5 é de defesa, só uma que é de ataque. Agora a pessoa só pega a espada aí, já sai por aí, daí a pouco na esquina ele já é derrubado. Ou a traição, ou por cima, ou de lado, seja lá, mas ele acaba caindo, porque falta as armaduras de defesa. Mas nós estamos guardados por aquilo que Deus nos concedeu a cada um. E nós vemos aqui, irmãos, que Gideão então ficou com aqueles 300 homens que tiveram cuidado de não se desfazer das suas armas, das suas armaduras e assim por diante. Mas agora ficou muito pouca gente. E eu sei que o Gideão estava encorajado assim, estava disposto a lutar, mas eu creio que ele já começou a tremer um pouquinho, não é? Então Deus, para fazer com que ele ficasse confiante, falou: faz o seguinte, Gideão, você e o seu amigo aí, o teu companheiro, o Purá, vocês descem e vão lá no acampamento deles lá. Vai de noite, escondidinho. Aí eles foi os dois. Aí chegou perto onde tinha 2 vigias que estavam lá conversando. E um falou: eu tive um sonho essa noite. Eu tive um sonho aí. E eu sonhei que vinha assim um pão de cevada torrado, que rodava aí no arraial dos midianitas e chegava até as tendas, e os feriu e eles caiu tudo, e transtornou de cima para baixo e eles ficaram tudo abatidos. Aí o companheiro dele que estava ouvindo o sonho, isso lá, os midianitas, disse assim para ele: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Aquele varão israelita, o Deus deles lá tem dado na sua mão os midianitas e a todo este arraial aqui. Então, quando Gideão ouviu aquilo, ele sabia que era Deus falando com ele, confirmando a presença dele junto com ele para lhe dar vitória, mesmo com aqueles minguados soldados. Então Gideão voltou animado, convocou os homens, e diz o versículo 17, que o Gideão convocou todos eles e falou com eles. Eu creio que eles levaram a sua espada também, mas o negócio que o Gideão falou para eles é o seguinte: vocês pegam um vaso maior que esse cestinho aqui, assim, aqueles vasos que a boca fica estreita, vocês põem uma tocha lá dentro e fica com ela lá dentro do vaso. E na outra mão vocês pegam uma buzina. Com certeza eles pegaram essas buzinas dos outros soldados que tinham ido lá para as montanhas se esconder porque estavam com medo. E falou: agora nós vamos nos separar em 3 batalhões. Você fica para lá com o seu 100, você fica para lá e eu fico aqui. Mas ele falou assim para os seus companheiros da batalha, versículo 17. Ele disse-lhe, está escrito assim: e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Isso é muito importante para nós que somos do ministério, e também para todos aqueles que não é do ministério, mas é crente, que ele pode dar esse testemunho: olha, você olha para mim, do jeito que eu agi, você haja também. De acordo com o meu procedimento, você proceda também. Aleluia. Está vendo que coisa gloriosa? Quarta-feira, o irmão Zé Roberto, ele pregava aqui e falou de Pedro e João entrando lá no templo, na porta formosa lá do rei do templo. Encontrou aquele homem aleijado, coxo dos pés, e ele pediu esmola e tal. Aí o Pedro e João
falou assim para ele: olhai para nós. E o moço olhou. Não era bem moço não, porque já estava com 43 anos de idade. Olhai para nós. E o homem olhou. E ele disse aquelas palavras: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Estendeu a mão para ele, ajudou, ele levantou e saiu saltando e glorificando a Deus. Então, quando isso aconteceu, o povo ficou admirado. Aquele povo que estava ali, com certeza não tinha visto lá o milagre. Mas por que aconteceu com o aleijado aí? Aqueles dois lá, eles falaram lá uns negócios para ele lá de um tal de Jesus Nazareno, e ele foi curado e saiu pulando aí, saltando. Aí o povo rodeou tudo, Pedro e João tudo admirado, todo mundo pasmado e olhando para eles como se eles fossem um Deus até. Aí Pedro falou: mas por que vocês estão olhando assim para nós? Como se esse homem aí está gozando perfeita saúde, como se isso foi porque nós somos alguma coisa. Não, não é isso não. Vira seus olhos para lá, porque foi no nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, que Deus ressuscitou, e é por isso que esse homem está gozando perfeita saúde. Então não olha para mim não, olha para Jesus que ressuscitou. Mas às vezes hoje tem muita gente que fala assim, às vezes ele não pode dizer olha para mim, então ele chega em alguém e alguém fala: mas quer dizer que você é crente? Sou. Está brincando? Sou crente. Sou crente. Olha, tem uma coisa: você não olha para mim não, porque eu vou orar e Deus vai fazer a obra. Fica olhando para mim não. Aí ele ora e Deus, por causa da sua misericórdia e por causa talvez da fé daquele que está recebendo a oração, Deus faz a obra. Aí aquele que orou já fica todo inchado. Fala: não estou falando para vocês que eu sou bom? Vocês podem olhar para mim porque eu sou bom mesmo. Quer dizer, inverteu a coisa. Pedro disse: olhai para mim antes de fazer a obra de Deus. E depois ele disse: agora olhai para Jesus, que a obra foi feita. E hoje às vezes as pessoas falam: não olhem para mim não. E depois que a obra é feita, agora vocês olham para mim porque foi feita por causa que eu sou bom. Não é assim. Então nós vemos aqui que Gideão, ele disse para aquele povo, para que estava com ele, aqueles 300 homens: olha, vocês olham para mim e faz do jeito que eu fazer, viu? E assim eles fizeram. Foram lá para os montes. Vou terminar. Foram lá para os montes, conforme vocês já conhecem a palavra, e lá para meia-noite mais ou menos, está todo mundo dormindo, só estavam os guardas acordados, vigiando. Então cada um tinha uma buzina. Então o Gideão tocou a buzina, todos eles tocaram a buzina. Foi um barulhão. E cada batalhão de soldado na guerra tinha um corneteiro. Agora eles não sabiam se era 100 ou se era mais, mas era muita gente tocando buzina. Então eu creio que eles têm aí uns 100 batalhão aí para guerrear conosco. E de repente eles quebram aqueles vasos e aquelas tochas tudo acesas. Eles olharam assim, aí iluminou tudo aquele negócio, e eles ficaram doidos. Aí eles iam se levantando e pensaram que o Israel tinha ajustado um outro povo para vir guerrear contra eles, e naquela escuridão aqui lá naquele onde eles estavam, estava claro lá longe onde estavam as tochas, mas ali estava aquelas trevas. Então eles começaram, quem eles iam para frente, eles iam matando um ao outro, pensando que era inimigo.
E diz a Bíblia que morreu 120 mil homens. Quem é que pode fazer isso? É só Deus, aleluia. 120 mil homens morreram, 15 mil fugiram, mas depois aqueles que tinham sido mandados embora, aquela coisa, ajudar e dizimaram com aquele povo. E Israel ficou liberto daquele povo por um bom tempo, glória a Deus. Mas para encerrar aqui, irmãos, e antes de comentar, não vou comentar mais nada, mas só o início do capítulo 8. Porque às vezes acontece isso com a gente. Está escrito aqui: depois que a batalha acabou, já tinha prendido o Zebá e o Zalmuna, que eram lá os líderes lá desse pessoal, e depois Gideão matou eles também. Mas quando terminou ali aquela batalha, diz aqui o capítulo 8, o primeiro versículo: os homens de Efraim veio e disse para Gideão: que é isso que você nos fizeste, que não nos chamou quando foste pelejar contra os midianitas e fizeram a maior contenda com Gideão. Tem aí um provérbio que diz que depois que a onça está morta, todo mundo vem pegar na orelha dela lá, tal coisa. E aqui foi que esse pessoal fez. Será que eles não sabiam? Gideão tocou lá, convocou o povo de Israel, tudo. Agora eles não vieram, não. Aí depois que venceu a batalha: que é isso, Gideão? Você fez foi por causa de nós, não convidou nós para fazer parte aí da batalha e tal. E às vezes acontece isso na igreja. O pastor fala: irmãos, tal dia vai ter isso na igreja, e etc e tal. Aí os irmãos vêm, aquele tal, e tem lá alguns que não vêm, falam: não me convidou. Convidou os outros tudo lá e não convidou eu. Ô efraimita, não é? Mas Gideão, ele foi muito diplomático, muito humilde, e falou para eles: que isso, vocês fizeram muito mais do que eu. E elogiou eles lá, e eles sossegaram, não é? Então com essas pessoas a gente tem que fazer assim: então, que isso, irmão, eu senti muito a falta. Sentiu nada, está até mentindo. Aleluia. Mas você é uma pessoa muito importante. Bom, nisso é verdade. Por mais complicado que seja, mas a pessoa é importante porque é uma alma por quem Cristo morreu. Irmãos, Deus abençoe vocês. Agradeço a Deus pela vossa paciência para poder ouvir-me até este presente momento. E aquilo que eu disse no início, que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá a palavra e também nos edifica. Amém? Deus abençoe a todos.